Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Marco. Tudo tranquilo? Boa noite, tudo tranquilaço. Pessoal, estamos aqui para a nossa aula de número 4, não é isso, Marco? Isso mesmo. Continuar a aula que a gente viu passado, que é sobre o PMBOK, as áreas de conhecimento do PMBOK. A gente vai ver mais 3 áreas hoje, não é isso? Isso, vamos pegar mais 3 áreas de conhecimento do PMBOK. Isso mesmo. Abordar todos os processos de cada uma das áreas e antes tem um recadinho, não é? Tem? Tem sim. Eu não sei qual é o recadinho. É o recadinho do professor Silvano para dizer que hoje não é feriado. Ah, sim! É um cavalo, né? Não, opa, rapaz. Não, o feriado é na próxima semana, né? Exato. E aí vocês têm 2 semanas para estudar para a prova. Hoje é a última aula antes da prova, não é isso? Isso. Ele tá meio perdido, meio apressado para terminar logo o semestre. Acho que ele tá um pouco estressado lá. Oh. Bom, pessoal, então a gente vai para a aula de número 4, que é a nossa última aula antes da prova, não é isso? A primeira avaliação, isso. Isso, diz que o professor só é bom até o dia da primeira prova, então vamos confirmar isso agora, não é isso? Então vamos lá, mas antes a gente vai ter que retomar a aula passada, ok? Então vamos ver no nosso slide aí o que a gente viu na aula passada. Então a gente começou a ver a questão do PMBOK, né? E a gente viu as 3 áreas de conhecimento, as 3 primeiras áreas de conhecimento, que são integração, escopo e tempo. Ok? Então a gente viu qual que é a finalidade de cada área de conhecimento dessas e os processos que estão dentro de cada área de conhecimento distribuídos dentro do ciclo de vida, dentro dos grupos de processos que existem, que são lá o iniciante, né? O planejamento, a execução, o monitoramento, o controle e o encerramento. Ok? Então vamos ver o que a gente viu dentro de cada área de conhecimento dessa aí no nosso slide. Então a gente viu a área de integração. O que é a área de integração, pessoal? A área de integração simplesmente serve para integrar as outras 8 áreas de conhecimento, ok? Então simplesmente ela existe para que todas as outras áreas de conhecimento possam estar conectadas e trocando informações entre si. E os processos que a gente viu dentro dessa integração são os que a gente pode ver aí no slide. Bom, a gente viu o termo de abertura, né? A gente viu a questão do termo de abertura do projeto, que é o documento inicial, né? Que a gente vê, que a gente desenvolve durante o projeto. É o primeiro documento que vai definir quem é o gerente de projetos, o que ele faz, como que é o nome do projeto, uma sinopse geral a respeito do projeto. Bom, depois desse planejamento do termo de abertura, a gente tem o plano de gerenciamento do projeto. O que vem a ser esse plano de gerenciamento do projeto? Esse plano de gerenciamento do projeto é simplesmente um plano que vai englobar todas as outras áreas de conhecimento, todos os planejamentos das áreas de conhecimento do PMBOK, ok? Então a gente vai planejar todas as áreas de conhecimento e a compilação formar esse plano de gerenciamento de projetos. Então esse plano só vai estar pronto quando a gente conseguir planejar todas as outras áreas de conhecimento, ok? Bom, e aí depois a gente teve o gerenciamento da execução do projeto, que já faz parte realmente da execução, da fase de quando a gente vai executar um projeto, que aí a gente vai tentar seguir tudo que foi planejado nas outras 8 áreas de conhecimento, ok? E aí a gente precisa monitorar o trabalho e ter um controle integrado das mudanças, e isso já faz parte da questão do monitoramento e controle, ok? A gente precisa controlar o trabalho para ver se o que está sendo executado está igual ao que foi planejado. A gente tem a linha de base lá no planejado, que a gente precisa estar comparando sempre com o que está sendo executado. E a gente precisa controlar as mudanças também. Sabemos que os projetos têm que ser flexíveis para a gente poder gerenciar essas mudanças, e essas mudanças têm que ser documentadas de forma correta, ok? E por último, encerrar o projeto ou a fase de um projeto. O que significa isso? Todo projeto você precisa encerrar todos os contratos, ter o aceite, a avaliação do teu cliente a respeito do produto ou do serviço que você desenvolveu dentro do projeto, ok? Então essa é a fase de integração. Marco, e aí a gente viu outra área de conhecimento também, né? Certo, Fred. Nós vimos também a área de conhecimento do escopo. Isso e o que é o escopo, Fred? Vamos ver aqui no slide rapidinho. Escopo, ele agrupa os processos necessários que vão assegurar o que o projeto inclui, o que está dentro do projeto. Pessoal, a gente falou na aula anterior aquela ideia da cerquinha. A cerca vai limitar tudo que pertence ao projeto.
Tudo que estiver por fora da cerca não é do projeto. A gente viu que tem que especificar bem para não perder o foco. Essa especificação do escopo, ela vai permitir que todas os outros planejamentos vão levar em consideração exatamente o que pertence ao projeto. Por exemplo, pessoal, hoje nós vamos ver daqui a pouquinho os custos. Para saber quanto eu vou gastar no projeto, eu tenho que saber exatamente o que é o projeto. O escopo diz isso. O escopo, ele também tem os seus processos, que vão dar andamento no desenvolvimento completo do escopo. Vamos ver, então, os processos do escopo. Está aqui. Primeira coisa, coletar dados, coletar os requisitos. Aqui a gente pode ter a ideia lá da engenharia de software, onde a gente faz o levantamento de requisitos. Os requisitos funcionais, os não funcionais, só que não sendo estritamente engenharia de software. Aqui pegando uma visão mais de gestão, gerencial, fazer um planejamento em que coletar os dados que vão interessar de fato ao projeto. O que o projeto precisa realmente fazer, o que está incluído no projeto. Aqui eu vou fazer a detecção dos requisitos, coletar os requisitos. Segundo processo aí, definir o escopo. Essa definição do escopo é nada mais que nada menos definir o que é o projeto. Uma descrição simples que vai constar em um documento. Essa descrição ela vai servir para o processo seguinte, que é a definição de quem? Do EAP, que é... a estrutura analítica do projeto. Isso, que nada mais é do que um diagrama. Igual tem aqui no slide, pessoal, olha aí. Isso mesmo. Ao lado. Tem lá um diagramazinho, bolinhas, setinhas, e a gente vai dizendo, cada bolinha é uma área de trabalho, a gente vai compondo. A gente deu até um exemplo, né, de um projeto de uma aeronave que a gente subdividiu. Isso. Então a questão da EAP é a gente decompor o nosso projeto em fases menores. Aquilo que vocês ouvem desde lá do primeiro período, lá em programação, se aplica em gerência de projetos também, que é o quê? Dividir para conquistar. Isso. Quanto mais a gente decompor o nosso projeto, mais fácil vai ficar a gente gerenciar cada parte pequena desse projeto, não é isso, Marco? Isso. E essa EAP vai servir para a gente fazer praticamente tudo no projeto. Recursos humanos estão ligados à EAP, custo, tempo, qualidade, riscos, tudo estão ligados nas atividades finais que a gente mostrou na EAP que a gente fez na aula passada. Isso. E essa EAP pertence ao escopo e uma frase até que a gente falou na aula passada aqui. O que não está na EAP, que não está na EAP, não está no projeto. Isso, não pertence ao projeto. Okay. Aí só uma ideiazinha. Cada fase, cada área de conhecimento tem um dos processos que a gente pode destacar como principal. Dentro do escopo, a declaração, a composição, criar o EAP, a estrutura analítica do projeto, é a parte principal, que, como o Fredson acabou de comentar, serve de entrada para outros processos na fase de planejamento. De outras áreas de conhecimento. E não só no planejamento. A gente vai ver mais para frente. Isso mesmo. E aí, para finalizar o escopo, a gente só tem o verificar e o controlar o escopo, que é a gente monitorar realmente se o que está sendo desenvolvido está dentro do escopo, está dentro daquela cerquinha que a gente falou que está o projeto. Não é isso? Outra área de conhecimento. Isso mesmo, aí que a gente até ficou em dúvida se vocês estavam olhando para o termômetro para a mulher, né? Isso. É a questão do tempo. Não é isso, Marco? Isso. O tempo, consegue gerenciar teu tempo? A gente consegue se adaptar ao que vai acontecendo. Ele está mentindo, ninguém consegue se adaptar. Pessoal, o tempo é algo que nós nunca vamos saber gerenciar. É impressionante como a gente não sabe gerenciar o nosso tempo. Imagine de um projeto que estão envolvidas N pessoas, N recursos, e está envolvida uma cultura organizacional ali. Então a gente precisa se disciplinar realmente para a gente poder entregar os nossos projetos no tempo certo. A gente viu lá na primeira aula alguns números que, se eu não me engano, 180% dos projetos... Não. Os projetos ultrapassam o seu tempo, né, o seu cronograma inicial, na média, em 180% do tempo previsto. Ou seja, se você disse que ia gastar 100 dias para fazer um determinado projeto, geralmente você faz o quê? Em 280 dias. Então é impressionante como que a gente ultrapassa o cronograma que foi previamente definido. E aí a gente viu que esse tempo ele funciona realmente como um termômetro, né? Eu dei até uma aula, o pessoal até ficou pegando no meu pé aqui a respeito de que eu poderia dar aula até de biologia, de medicina, enfermagem, não sei o quê. A questão da febre lá, vocês lembram?
Então, quando você está com febre, você tem que atacar o quê? A inflamação que está causando aquela febre, ok? Então, no projeto também é assim, você tem que precisar fazer o diagnóstico real do projeto para ver o que causou um atraso em um determinado cronograma. Então, a gente precisa entender a questão do tempo, não como, a gente atrasou um pouco, vamos refazer o cronograma e está tudo certo. Não. O que causou esse atraso? Por que causou? Foi um recurso humano? Foi alguém que ficou doente? Foi alguém que não produziu corretamente? Foi um técnico que faltou no serviço? E assim por diante. A gente precisa saber realmente, ou foi um material que compramos que demorou chegar. Então existem N coisas que podem acontecer dentro de um projeto que pode vir a atrasar esse projeto, não é isso? Isso. Vamos ver os processos então? Vamos lá. Processo do tempo, pessoal. Primeiro dele, definir as atividades. Para definir quanto tempo eu vou levar em um projeto, primeira coisa eu tenho que saber o que eu vou fazer. Essa aqui, a definição das atividades, eu vou usar quem para definir as atividades? Eu já sei tudo que eu tenho no projeto, com escopo, com a EAP, a estrutura analítica do projeto. Eu pego ali aquela decomposição das tarefas, das atividades que eu tenho que fazer, das execuções que eu precisarei fazer, e vou decompor em atividades que eu vou desenvolver. Depois que eu definir tudo que eu tenho que fazer, eu vou colocar em ordem. Está lá, sequenciar as atividades. Eu vou perceber que eu posso otimizar o meu tempo. Eu detecto atividades que podem ocorrer paralelamente. Eu posso perceber que uma tarefa depende da outra, então eu não posso executar uma atividade mais fácil, sendo que ela depende de outra antes, porque ela vai ficar emperrada. Então eu vou otimizar tudo baseado nessa sequência aqui. Isso mesmo. A gente entender essas dependências aí é primordial. Por quê? Porque se você tem uma dependência entre uma atividade A e B e você quer fazê-las ao mesmo tempo, em paralelo, você percebe que a atividade B depende da A. E aí você só percebe isso lá na fase de execução. Só que você já alocou recurso humano, você já alocou recursos materiais, recursos financeiros para desenvolver aquela tarefa. Você vai ter que desalocar para poder terminar a atividade A e isso gera perca de tempo, perca de dinheiro, que é o mais importante. Insatisfação do cliente. Isso mesmo. Então, é importantíssimo a gente sequenciar essas atividades de forma correta. Isso. Até o exemplo que nós demos na aula passada, a gente viu lá o tamanho, lá o ponto crítico, né, o tempo crítico, caminho crítico, que é o maior caminho que vai definir o prazo máximo do projeto. Prazo máximo estipulado que você tem. De acordo com a sequência das atividades, você pode conseguir encurtar, colocando atividade em paralelo, não entrando em gargalo ali. Uma atividade em execução que dependia de outra que não foi iniciada. Isso é um problema grave. Você pode evitar fazendo o sequenciamento correto das atividades. Terceira ponto aqui, estimar os recursos das atividades. Isso mesmo. Então, trivial, não é? Trivial nada, mano. Não? Não. Pois é, não é trivial. É muito complicado a gente estimar recursos das atividades, pessoal. Por quê? Porque a gente vai perceber cada atividade dessas que a gente definiu aqui, que a gente pegou na EAP, você vai ter que definir todos os recursos que vão ser necessários. E aí você tem que definir isso corretamente. Por quê? Porque se chegar na hora de desenvolver a atividade e você tiver alocado somente 3 técnicos, e a atividade, na realidade, para ser desenvolvida no tempo que foi estimado, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de 4 técnicos. Aí lá você correr atrás de outro técnico que talvez não esteja dentro da organização, e aí você vai precisar contratar o cara ou vai precisar terceirizar esse trabalho. Então é algo complicadíssimo que você tem que fazer nos mínimos detalhes. Como tudo no planejamento. Tudo no planejamento você tem que pensar de forma correta para que nada fique de fora disso, ok? Bom, o próximo processo que a gente tem é estimar as durações das atividades, né? E aqui também, para a gente estimar essas durações das atividades, a gente precisa ter, além da sequência que a gente teve, a gente precisa de opiniões técnicas em relação ao que vai ser produzido. Porque nem sempre o gerente de projetos, pode ser você, eu ou o Marco, a gente não tem a ideia geral de um trabalho técnico que vai ser desenvolvido em determinada atividade, ou em todas as atividades que compõem o projeto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir uma opinião técnica a respeito disso. Uma dica que eu dou para vocês é assistirem, para quem já assistiu, prestar atenção na questão lá do filme Apollo 13, da viagem lá à Lua, que não deu certo e tal. E aí, quando eles precisavam, o gerente de projeto precisava tomar uma decisão em relação ao que eles iriam fazer com a nave, qual era a primeira coisa que ele chamava?
o técnico responsável pelo desenvolvimento da nave. Então, essa é a ideia de você consultar os técnicos para eles dizerem em quanto tempo realmente cada atividade vai ser desenvolvida é primordial e você, como gerente de projetos, não pode definir isso de forma aleatória, ok? Por final, a gente tem todos esses processos aí, simplesmente para a gente chegar aonde? No nosso cronograma, como a gente pode ver aí no nosso slide. Então, desenvolver o cronograma é você ver quais são os tempos necessários, você tem o caminho crítico, você tem atividades que podem ser desenvolvidas em paralelo, então você tem como desenvolver o cronograma correto de cada atividade que você desenvolveu, ok? E por último, o último processo aí do escopo é controlar esse cronograma, né? Você realmente fazer o controle real das atividades, se as atividades estão sendo desenvolvidas no tempo correto. E se não estiverem, a questão não é só reorganizar o cronograma, não. A questão é você atacar qual foi o problema que causou esse atraso, ok? Bom, Fred, antes de entrar então no objetivo da aula, o pessoal está participando aqui no fórum, está bombando, e aí tem uma perguntinha do Adiel. Ele quer saber o que é PMBOK. PMBOK, isso a gente vem falando desde a primeira aula. Desde a primeira aula. Isso é uma pergunta recorrente que eu já escutei até em cursos presenciais. Sim. Quando está do meio por fim, o pessoal, mas o que é PMBOK mesmo? Pessoal, o PMBOK é um guia de melhores práticas que o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o PMI, constrói de tempos em tempos. Então, está na 4ª edição esse PMBOK, ele é conhecido como o guia de melhores práticas em relação à gerência de projetos. Nele estão contidos todas as boas práticas que as grandes empresas utilizam para desenvolverem projetos dentro das suas organizações, ok? Então esse guia está na 4ª edição, foi lançado em 2008 e a gente está tentando passar para vocês justamente essa 4ª edição, ok? Fredson, agora a pergunta do Gilmar. Ele está perguntando aqui no fórum se a gerência de projetos é de qualquer área. Gilmar, é de qualquer área. O pessoal de TI usa bastante e acabou difundindo. É quem mais utiliza. É quem mais utiliza. E acabou difundindo no mundo. E o que é que nós temos? Empresas como IBM, Microsoft, Apple, todas faziam os gerentes de projetos e elas são grandes. E aí, todo mundo acaba, a empresa está grande, está crescendo, eu vou copiar o que é que eles usam. É verdade. Aí, gerência de projetos. E você falando na Apple e na Microsoft, né, teve uma discussão legal que a gente pode desenvolver aí no fórum depois, é que ontem, se eu não me engano, a Apple ultrapassou a Microsoft em valor de mercado. Então, para quem não acreditava que a Microsoft pudesse ser ultrapassada, tá aí. A Apple já ultrapassou em valor de mercado e agora a tendência é avançar mais ainda no mercado. Não é isso, Marcos? Isso aí. Bom, então depois da gente relembrar, né, como você... Relembrar e viver. Frase, relembrar e viver. Então a gente vai para os objetivos da nossa aula, que não difere muito da aula passada, não é isso? Isso que aí. é simplesmente compreender a utilização das áreas de conhecimento. E aí a mudança aqui, custo, qualidade e recursos humanos. Então a gente vai ver essas 3 áreas de conhecimento aí, pessoal. O custo, a qualidade e os recursos humanos e vai desenvolver cada processo que está ligado a essas áreas de conhecimento aí. É lógico que quando a gente fala em custos, né, em dinheiro, isso já os diretores das empresas já brilham os olhos ou já fecham a cara, não é isso? A gente precisa definir os custos corretos do projeto para que no futuro, quando a gente vai executar o projeto, não gaste mais e o diretor fique com a cara feia para você. Ou seja, você tem que dizer a realidade dos custos para ver se o projeto vai ser viável ou não. E a qualidade, que é algo extremo em cada projeto que vai ser desenvolvido, principalmente nos dias de hoje, onde a briga econômica aí está sendo por detalhes, e os recursos humanos, que sempre são um problema, ainda mais em TI. Não estou falando só de vocês não, da gente também, ok? O próximo objetivo que a gente tem aí no nosso slide... Justamente os processos de cada uma dessas áreas. Como as 3 áreas que nós vimos na aula passada, as 3 áreas áreas de conhecimento de hoje também tem os seus processos, que alguns são ligados à parte de planejamento, outras execução, e a gente vai ver o que cada uma contribui para o projeto, e no nosso caso, projeto de TI, certo? Vamos Beleza. lá então? Então vamos lá. Então vamos ver aí no nosso próximo slide, apenas um gráficozinho, a gente vai ver custo, recursos humanos e qualidade, a gente viu na aula passada integração, tempo e escopo, e na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre aquisições, riscos e comunicações. Então, o que vem a ser a área de conhecimento de custos, pessoal? Então, ela visa simplesmente assegurar que o projeto seja concluído com observância de seu orçamento, ok? Então, a gente tem que... Para que a gente vai utilizar isso?
a gente primeiro precisa planejar os custos de forma correta, a gente tem que desenvolver para cá, e aí entra uma coisa muito simples, que é a questão da EAP. Vocês não definiram as atividades lá, não definiram lá, não estimaram lá na gerência do tempo os recursos de cada atividade. Então, aqueles recursos custam dinheiro, então a gente precisa alocar dinheiro para cada atividade daquela. E a soma do que vai ser alocado para cada atividade dessa vai compor realmente o orçamento, o custo real do projeto, né, ou o custo planejado do projeto que a gente vai executar, ok? Bom, e aí a gente tem os processos que esses custos, que a área de conhecimento de custos tem, que são simplesmente 3. Estimar os custos e determinar o orçamento, que estão na área que estão no grupo de processos de planejamento, e controlar os custos que está no grupo de processos de monitoramento e controle. Não é isso, Marco? Isso aí. Então vamos ver aí como é que a gente estima os custos? Vamos lá. Estimar os custos, pessoal. Tem aquela história do chute, né? O cara vai lá e chuta e pronto, tá valendo. Em projeto não é bem isso. Aqui a gente tem que fazer um chute meio certeiro. Que nem eu jogando bola, não é, Fred? É igualzinho. O Marco jogando bola, ele chuta extremamente mal. Não, então não é... Então tá, vamos sério aqui então. Vamos ver, estimar os custos. Desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto. Pessoal, as atividades do projeto, nós sabemos quais são. A gente tem lá na EAP e também tem no cronograma. A gente sabe, tem como estimar o custo fazendo uma previsão quase que certeira. Você tem todas as atividades, o que vai fazer em cada tempo e você sabe mais ou menos quanto você precisa gastar. Alocar recurso humano, quanto é o salário médio do pessoal, você tem como descobrir. Vai precisar de alugar uma sala, vai precisar de impressora, computador. Tem como prever isso. Você faz uma estimativa mais ou menos certeira. Isso é a estimativa. Isso mesmo. Bom, mas aí a gente tem alguma coisa a falar. Não fica triste não pelo futebol, viu, Marco? Pois um dia você aprende. Então, a questão dos custos aí. Tem uma coisa que geralmente a gente deixa de fora aí. Sim. Simplesmente, geralmente os projetos eles são financiados, né? Hoje em dia o financiamento está fácil aí, então os projetos a gente financia. E aí o pessoal vai lá e esquece de colocar os juros do financiamento no projeto. E aí, Marco, aí os custos vão para o espaço, né? O planejamento que a gente fez dos custos vai para o espaço realmente. Então, uma coisa bem interessante que a gente deve colocar é a questão, quando for financiar, né, só se o financiamento não tiver juro, aí não dá. É isso? Bom, então já que você está falando de coisas que esquecem, às vezes a pessoa lá, gerente novo de projeto, o que é que ele vai fazer? Vai colocar a despesa do projeto e ele esquece de colocar a despesa fixa ou a despesa indireta lá do projeto, não é? Isso. Tem a despesa direta do projeto, os recursos que ele vai utilizar. E tem a indireta. Por exemplo, o projeto está sendo executado dentro de uma empresa, a despesa da empresa é rateada entre os projetos em execução e tem uma fatia que cabe ao seu projeto. Isso mesmo. Energia, luz, cafezinho, despesa fixa. Aluguel. Isso. Né? Outra coisa bastante interessante na estimativa de custos é quando você já desenvolveu vários projetos, às vezes uma atividade é igual para os projetos. Então você pode utilizar o que você fez lá. Quanto que eu gastei nessa atividade em outro projeto? Eu gastei 20 mil, então vou alocar esses 20 mil aqui. Então, ou você pode pegar opiniões dos especialistas, dos técnicos que vão desenvolver cada atividade, e também pode aprender com os projetos passados que você teve e alocar e planejar o custo correto. Isso, aí com a experiência você vai ficando malvado nisso, né? Craque. Isso. Então vamos lá. Segundo processo, pessoal. O segundo processo é determinar o orçamento, e aí muitas pessoas se confundem aqui. O orçamento não é só você ir lá nas empresas que vão prestar o serviço ou que vão vender os recursos para você e pegar o orçamento das atividades. Não. A orçamentação aqui significa simplesmente você traçar um gráfico em relação tempo e custo. Ou seja, já que eu tenho todas as minhas atividades, os recursos que vão ser alocados nas minhas atividades, o tempo que elas vão gastar, e eu tenho o custo de cada uma, eu posso traçar um gráfico de tempo versus valor. Ou seja, eu tenho uma previsão de quanto que eu vou gastar no primeiro mês, quanto que eu vou gastar no segundo mês, no terceiro mês e assim por diante. Então não é preciso eu pegar todos os recursos, todo o valor
que eu vou alocar no projeto. Ah, o primeiro mês vai gastar tanto, então vamos buscar tanto de valor para a gente alocar no projeto. E assim por diante. E aí a gente colocou no slide aí o gráficozinho, a gente pode ver no próximo slide. Então vamos ver aí no próximo slide a questão da orçamentação, né? A definição do orçamento. Então é simplesmente um gráfico de tempo versus valor. Ou seja, no primeiro mês eu vou gastar R$3.000. Então a gente percebe realmente que a partir do momento que você vai andando durante os meses, você vai gastando mais e aí você vai acumulando o valor real do teu projeto. Isso aqui serve como uma linha de base real para você se orientar pelo projeto. Mas aí, pessoal, tem uma coisa bem complicada aqui. Se você se baseia apenas pela orçamentação, quando você vai executar o projeto, às vezes você pode se perder. Por quê? Às vezes no primeiro mês você está alocado R$3.000. E aí você vai fazer as contas no primeiro mês você gasta R$4.000. E aí será que está certo ou está errado? Me diga aí, Fred, agora eu fiquei em dúvida. Na primeira visão a gente percebe que está errado. Se eu planejei gastar R$3.000 no primeiro mês e gastei R$4.000, o trem está errado. Estão me roubando, Marco. Não, pode não estar roubando. Não estão roubando a mim não, a você que é o gerente de projeto. Não, agora, hoje é você. Tá falando de dinheiro, quem é mercenário é você. Ah, é verdade. É. Mas então, pessoal, o que o Fred quer falar? Gastou mais do que deveria gastar, mas a gente não pode fazer uma análise... Burra. Eu não ia falar essa palavra, era ignorante. Simples, simplista. A gente tem que fazer uma análise mais intelectualizada. A gente pode fazer o quê? Marco, tu fala bonito, viu? A gente pega lá o que gastou e compara com o que foi executado. E aí você fala o que, Fred? Aí eu tenho o valor agregado, o valor que eu estou agregando ao meu projeto. Então a gente não precisa fazer a análise só do que está, só da linha de base lá da orçamentação com o que foi gasto realmente. Eu preciso ver quais foram as atividades. Às vezes eu planejei gastar R$3.000 e gastei R$4.000. Mas só que no primeiro mês eu planejei fazer 3 atividades. E eu fiz 4 atividades, por isso que eu gastei mais. Isso. Então, eu consegui adiantar um pouco o meu projeto. E aí a gente tem a análise de valor agregado, que a gente pode ver aí no nosso próximo slide, que a gente colocou uma figura aí. Então a gente tem a nossa linha de base do orçamento aqui, a gente tem os nossos custos reais, que às vezes são maiores, e a gente precisa analisar o nosso valor agregado, ou seja, quanto que eu estou agregando ao meu projeto. Se os meus custos reais foram mais, eu tenho que ver, será que eu desenvolvi todas as atividades que realmente eu tinha que desenvolver no mês? Ou fiz mais atividades, ou fiz menos atividades? Então, realmente, essa análise de valor agregado é algo que a gente tem que fazer para a gente analisar essa orçamentação aí, na execução do nosso projeto. A gente não tem só que pegar a orçamentação e verificar. Eu estou gastando igual a orçamentação? Não. A gente tem que fazer a análise de valor agregado. E isso a gente já leu aí em alguns locais que essa questão da análise de valor agregado, às vezes os engenheiros, o pessoal mais da área de exatas gostam. Já os psicólogos não gostam porque ou é ou não é a coisa. Então, a gente precisa analisar de uma forma mais inteligente realmente a questão dos orçamentos, dos custos que a gente vai ter no nosso projeto. Fazer uma análise de cenário, né? Igual Isso o pessoal mesmo. gosta. Legal. E temos o nosso último processo aí, a respeito dos custos, não é isso? Isso. Controle, pessoal. Controlar não é colocar cabresto. Aqui o que vai fazer? Controle dos fatores que criam as variações de custos e controle das mudanças no orçamento do projeto. Falou e acabou complicando, não é, Fred? O controle Isso aqui mesmo. é fazer uma verificação do andamento, para fazer ajustes. Às vezes, não ajuste no custo, mas ajuste em outras áreas. Isso mesmo. E às vezes a questão dos custos também se parece muito com a questão do tempo, Marco. Que é um termômetro às vezes também. Por que a gente está gastando mais? Qual é o problema que está acontecendo que a gente está gastando mais do que foi planejado? Esse tipo de análise que deve ser feita aqui no... Isso mesmo. Então esse controle dos custos realmente, que está lá na fase de monitoramento e controle, é para verificar se realmente os custos estão sendo bem alocados, se os valores estão sendo alocados dos recursos devidos em cada atividade que a gente desenvolve, em cada processo dentro do desenvolvimento de um projeto. Certo. Bom, fechado custos, Marco? Fechou, né? Fechou. Então vamos para qualidade. Qualidade. Qualidade, pessoal, outra área de conhecimento. Vamos ver no slide, Múcio. Assegurar que o projeto satisfará todas as necessidades para as quais ele foi planejado. Pessoal, aqui, qualidade, quando a gente fala de projeto, a gente lembra bem
daquela história de engenharia de software, aquele gráfico que é bem circulado na internet. O que o cliente pediu, o que entenderam, o que foi executado, como o cliente imaginou que ia ficar. Tem lá um balanço na árvore, não sei se tem um nome certo para essa figurinha. É uma figurinha que o pessoal de engenharia de software geralmente usa, eu não lembro também qual é o nome. Isso, mas é essa ideia aqui, a qualidade assegura ao projeto que você tem qualidade no seu produto. Você vai conseguir atender o padrão de qualidade que o cliente espera do produto que será gerado pelo projeto. Legal. Bom, e aí qualidade envolve muita coisa. Aí né? pega muita coisa. E aí a gente viu uma disciplina no módulo passado a respeito de gerência de qualidade de software, a gente viu definições de qualidade, a gente tem que perceber o que o cliente espera de qualidade. Por exemplo, um carro popular, será que tem menos ou mais qualidade do que um carro de luxo? É público diferente, interesse diferente. As pessoas querem algo popular, as pessoas têm limitações. E dentro dessas limitações, o que é qualidade para elas? Às vezes um ar-condicionado e uma direção hidráulica é tudo. Para mim é. Aqui. Isso aí levando para o local e consumindo pouco. Para mim está no meu padrão de qualidade. Então tem outros. Aí, por exemplo, outras pessoas exigem alguns fetiches a mais. Por exemplo, banco de couro. Justamente. Um motor mais potente. Isso. Vidro elétrico, trava elétrica, alarme. E por aí vai. Se não tiver nenhuma dessas características, só a direção e o ar, não está dentro do padrão de qualidade do que a pessoa queria. Isso mesmo. Mas além desse padrão de qualidade, às vezes a gente precisa também se adequar a normas. Sim, com certeza. Às vezes projetos precisam ser adequados a normas. Por exemplo, projetos elétricos precisam ter uma norma e precisa ser regulamentado em determinados órgãos, né? E então a gente precisa realmente se adequar a essas normas para a gente desenvolver um projeto de qualidade. Então a gente precisa, primeiro, saber o que o cliente espera, né? Para ver o que é qualidade para ele. A gente precisa saber quais são as normas ou padrões que a gente deve seguir para a gente manter a qualidade dentro do software, né? No nosso caso aqui de gerência de projetos de softwares. E aí, sim, fazendo esse conjunto de tudo que o cliente espera e das normas que nós, como técnicos, como profissionais da área, vamos colocar dentro do nosso projeto, aí sim que a gente vai formar a qualidade real do nosso projeto. E a gente tem processos também dentro dessa área de conhecimento, não é isso, Marcos? Vamos lá, são 3 também, pessoal. Tá lá. Primeiro, processo dentro da qualidade, da área de conhecimento da qualidade, planejar a qualidade. Aqui a gente vai justamente atrás do cliente, né, do produto, do projeto, para saber o que é qualidade para ele. Isso, e a gente tem essas definições do que é qualidade para ele, do que vem a ser qualidade para ele, e a gente precisa também definir, planejar o que vai ser qualidade para o projeto. Ou seja, o projeto precisa de uma norma, precisa atender uma norma ISO para que a gente possa ganhar uma qualificação. Então, beleza. Então, a gente vai seguir os padrões dessas normas ISO aí que vocês viram no módulo passado em engenharia de qualidade de software, ok? Outro processo que a gente pode ver aí é realizar a garantia da qualidade e, por final, realizar o controle da qualidade. Realizar a garantia está ligado à execução e controle está ligado ao monitoramento. Então, vamos definir cada processo desses aí. Então, no planejar a qualidade, a gente precisa fazer o quê? Elaborar o plano de gestão da qualidade e sua inserção no todo ou em parte no plano do projeto. Pessoal, é importante a gente salientar quando a gente vai desenvolver o plano de qualidade que nem sempre a questão de você atender determinada norma é referente ao projeto como um todo. Às vezes, um subprojeto apenas, ele tem que atender determinada norma. Outro subprojeto precisa atender outra norma. Então, a gente precisa planejar a qualidade para cada subprojeto desse, porque são diferentes, ok? Então, essa é o real planejamento da qualidade. Você vai dizer quais são as normas que têm que ser atendidas, descrever cada atividade. Essa qualidade aonde? Lá na execução, que é o nosso próximo processo. Então, a gente vai ver aí no nosso slide que realizar a garantia da qualidade nada mais é do que o conjunto de atividades planejadas e sistemáticas implementadas no sistema de qualidade e necessárias para prover confiança adequada de que uma entidade atenderá aos requisitos definidos na qualidade. Falei demais, né? Bom, mas realizar a garantia da qualidade, vocês viram uma aula lá na questão de gestão de qualidade de software,
que falava tudo sobre garantia de qualidade, ou seja, você vai verificar o plano, o planejamento real, e você vai executar todas as atividades ligadas ao plano e vai dizer, ó, essa atividade aqui precisa atender a determinados requisitos do cliente, ou precisa atender a determinados requisitos de uma norma. Então, realizar essa garantia é você realmente fazer a execução baseado em o que cada atividade precisa atender, quais são os requisitos que cada atividade tem que atender para que você alcance uma qualidade desejada no produto ou no serviço que vai ser o resultado final do teu projeto, ok? Bom, e por final, o último processo de qualidade é realizar o controle, ok? Então, o controle nada mais é do que você realmente controlar, você monitorar se os resultados finais de cada atividade, ou de cada fase, ou de cada subprojeto, se ele realmente atendeu a tudo que foi planejado, ou se ele atendeu às normas que foram planejadas para aquela atividade, ou subprojeto, ou fase foi designada. Ou seja, você vai pegar determinada atividade de desenvolvimento de engenharia de software precisava ser adequada lá a uma norma ISO 9002. Ok, beleza. Então a gente vai pegar no final o resultado que foi gerado com determinada atividade, levantamento de requisitos, por exemplo. Você vai pegar o resultado disso, vai verificar toda a documentação gerada durante a execução do projeto, vai verificar, atendeu à qualidade definida na ISO 9002? Atendeu, beleza. Atendeu também aos requisitos do meu cliente? Atendeu. Então tá ok. Então essa atividade aqui, ela realmente foi desenvolvida, na fase de execução foi garantida a qualidade e aqui no controle eu estou certificando que ela realmente atendeu a todos os requisitos de qualidade que a gente planejou. Então, Marco, isso é basicamente o que a gente tem para falar sobre qualidade, ok? Certo. Você tem mais alguma coisa para falar de qualidade? Tem só, assim, visão geral, qualidade ela visa com que o projeto gere um bom produto. E aí você tem mecanismos para saber se esse produto está nascendo, sendo criado com um padrão que vai atender às necessidades do cliente, das normas, antes de chegar ao fim de todo o ciclo de vida do projeto. É aquela história, vai fazendo o projeto, faz. Chega no final, você vai mostrar para o cliente, zero de qualidade. Qualidade ao que ele queria, ou qualidade em relação às normas que eram exigidas. Então a qualidade é o meio de, durante a execução, você tomar medidas para atender ao que é exigido. Isso mesmo. Aí, Marco, e aí a gente tem que deixar bem claro aqui que você não precisa também só atender aos clientes. Você também precisa agregar, já falando em análise de valor agregado de novo, você realmente precisa agregar qualidade ao produto. Ou seja, se o cliente vai lá e diz, eu só quero uma tela com uma linha lá para eu escrever. Beleza. Será que você só vai fazer isso? Você, como profissional da área, você precisa realmente desenvolver mecanismos para que você possa embutir qualidade, embutir todos os atributos de qualidade em relação aos softwares que você vai desenvolver. Não é só questão de ouvir o cliente, não. A gente precisa também colocar toda a nossa experiência, tudo que a gente já desenvolveu, todas as nossas técnicas adquiridas durante o tempo, para que a gente possa realmente embutir qualidade dentro do nosso projeto, ok? Dentro dos produtos e serviços gerados dentro do nosso projeto, ok? Bom, e aí agora a área de conhecimento, que é mais ou menos o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas da área de exatas, não é? Tá falando de mim? Não, tá. lidar com pessoas. Algo bastante complicado. Vocês já se viram em uma mesma sala conversando pelo MSN com a pessoa que está do teu lado? Já? Eu já. Então isso é algo do pessoal de TI, pessoal, que a gente precisa quebrar isso. Além disso, além dessa questão de a gente só querer se comunicar com o computador, através do computador, a gente precisa mais do que nunca, e provavelmente vocês já ouviram isso em engenharia de software, a gente precisa se relacionar com as pessoas das outras áreas. Porque a gente não desenvolve software só para a gente, não. A gente desenvolve software cada vez mais para todos os departamentos de uma organização. E aí como é que você vai fazer um levantamento de requisitos se você não consegue conversar com o pessoal lá da contabilidade da empresa? Fica meio complicado. Você vai desenvolver um robô para ir lá
e verificar se realmente quais são os requisitos dos contadores da empresa? Não. Você precisa saber se relacionar, precisa saber conversar com essas pessoas para tirar informações delas. E aqui, pessoal, em gerenciamento de projetos, os recursos humanos também são complicadíssimos de você trabalhar. Por quê? Bom, os recursos humanos, geralmente, quando você contrata alguns recursos humanos para desenvolverem um projeto seu, geralmente são técnicos bem especializados e querem trabalhar só naquela área. Então você precisa chamar essa equipe para você, para que elas possam interagir entre eles para desenvolver o melhor produto ou o melhor serviço dentro do teu projeto, ok? Marco, quer falar alguma coisa? É uma pergunta? Isso, pergunta do Gilmar. Ele quer saber se o controle de qualidade não deve estar em cada fase do projeto. Ou seja, passa para a próxima etapa se estiver tudo ok e no prazo. Foi justamente isso que eu falei, né? Isso. O controle de qualidade não é só de cada atividade. Você tem que verificar se cada atividade ou se cada fase atendeu todos os requisitos de qualidade que foram definidos lá no planejamento de qualidade. Isso. Até no próprio planejamento. Se você estiver planejando e esqueceu de embutir as normas no planejamento, já vem ali o pessoal da qualidade. Rapaz, está deixando de atender a norma que exige que tenha Exatamente. isso aqui. E às vezes isso torna até inviável a continuação de um projeto. Exato. Né? Se você desenvolve um determinado artefato que não atende às qualidades, você coloca em risco a viabilidade total do projeto. E aí é de responsabilidade de quem? Do pessoal que está gerenciando a qualidade e principalmente do gerente de projetos, verificar se está atendendo realmente, se a gente pode continuar, se a gente pode ir para a próxima fase. Por quê? Porque se não tiver qualidade, talvez seja impossível você finalizar o projeto. Então vamos lá, agora a área de conhecimento mesmo, recursos humanos. Isso mesmo. No slide aqui, o que nós temos? RH, pessoal, recursos humanos, dentro da área de conhecimento. Levantamento de todos os recursos aqui humanos necessários para suas quantidades, requisitos previstos. Legal. Aqui, eu li errado, mas vamos lá. Aqui a gente define tudo que precisa de recursos humanos para o projeto. Quantidade, que tipo, até o perfil do profissional aqui a gente tem que definir. Legal. E aí, Marco, a gente precisa prestar bem atenção em relação aos recursos humanos por causa de uma coisinha simples. Esses recursos já foram definidos, já foram levantados, aliás, lá no tempo. Você tem lá a estimativa dos recursos de cada atividade. Sim. Então, quando você vai definir realmente os recursos humanos necessários para cada atividade, você, aqui nessa área de conhecimento, você precisa definir qual é a técnica necessária para cada recurso humano e assim por diante. E outra coisa bastante interessante é que você precisa entender bem aonde está sendo desenvolvido o projeto, quais são as pessoas ligadas à organização, você precisa conhecer a técnica de cada uma, porque às vezes não é preciso você contratar uma pessoa externa para o seu projeto. Às vezes dentro da própria organização tem alguém que supre essa necessidade de alguma técnica, de alguma especificação definida nas atividades do projeto. Então a gente precisa ter, além do que a gente precisa fazer, a gente precisa conhecer também quem está envolvido com a organização que a gente está desenvolvendo o projeto. Porque às vezes você só tira o recurso humano da atividade diária dele e coloca no projeto, e aí você realmente tem um ganho nisso. Por quê? Porque a pessoa já está envolvida com a organização, ela já conhece a organização, ok? Além disso, pessoal, é muito importante a gente entender aqui que, como a gente falou lá na gerência de tempo, né, nos cronogramas, que a gente até mostrou um diagramazinho a respeito do caminho crítico, existem atividades que são feitas em paralela e existem atividades que estão sequenciadas, ou seja, uma depende da outra. E aí é importante a gente verificar se um recurso humano ele pode trabalhar em uma atividade diferente, atividades com dependência, ou seja, são atividades que não vão ser desenvolvidas no mesmo período de tempo, onde você pode reaproveitar o teu recurso humano. E isso vai ter um ganho, por quê? Porque você não precisa contratar, se são 30 pessoas para desenvolver todas as atividades, você não precisa contratar 30 trabalhadores. Às vezes 20, porque 10 vai desenvolver uma mesma atividade, um mesmo processo em várias atividades. E isso você tem um ganho dentro da organização para que você faça isso. Acaba impactando lá nos custos, que faz uma economia nas despesas sociais, encargos sociais, que a contratação de um funcionário novo geraria, um novo colaborador.
Ainda mais aqui no Brasil, né? Isso, ainda mais no Brasil. Então vamos lá, os processos da área de conhecimento de recursos humanos. Primeiro processo, desenvolver o plano de recursos humanos. Isso aqui a gente sempre lembrando lá da parte de desenvolvimento. O outro, segundo processo, mobilizar a equipe do projeto. Terceiro, desenvolver a equipe. Caramba, será o que é isso? E, por fim, gerenciar a equipe, que é uma tarefa que será constante pelo gerente de projetos. Vamos agora destrinchar o que é esse primeiro processo, desenvolver o plano de recursos humanos. Então vamos lá. Então a gente precisa identificar e documentar as funções, né? Responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano de gerenciamento de pessoal. Pessoal, então a gente precisa, dentro de cada atividade, a gente já está dizendo quais são os recursos necessários. E a gente precisa alocar o pessoal que vai executar, que vai operacionalizar realmente o projeto, a gente precisa alocá-los dentro de cada atividade e a gente precisa definir funções para eles. E aí, definindo funções, a gente precisa também traçar um organograma para isso, ok? Então a gente precisa dizer quem vai responder a quem, como que as pessoas vão se reportar em cada fase do projeto. E além disso, sim, pessoal, pode falar. Pode continuar. Além disso... Tá bom. Além disso, a gente também tem a questão de você gerenciar reuniões, ok? Gerenciar reuniões, pessoal, nem sempre é tão fácil quanto parece. Então, quando você vai trabalhar com a equipe, geralmente multidisciplinar, envolvida em um projeto, você precisa gerenciar as reuniões de forma correta para que você realmente saiba desenvolver o teu pessoal, você traga esse pessoal para trabalhar em prol do projeto. Sim, o que eu ia complementando é que nesse processo a gente não tem a definição o fulano vai fazer isso aqui, não. A gente tem definições de perfis, né? Isso mesmo, funções. Isso, funções. Eu preciso de uma pessoa com esse perfil, consiga programar lá em JSP, Java Server Face para fazer o projeto da prática. Eu preciso... Isso mesmo, e aí... definir o perfil que eu necessito. Você falando em JSP, em Java, hoje até conversando com um aluno nosso, ele dizendo que odeia Java, provavelmente ele está assistindo a aula aí e vai lembrar do que a gente conversou no MSI. Eu até te mostrei, né, Marcos? Sim. Bom, e é realmente essa a ideia aqui de quando você vai desenvolver o plano de RH, você definir as funções e responsabilidades de cada um dentro do projeto, traçar os organogramas e realmente desenvolver o planejamento do RH por completo. Certo. Bom, segundo processo do RH, pessoal. Mobilizar a equipe, né? A equipe aí. Bom, mobilizar a equipe, Marco, é simplesmente obter os recursos humanos necessários para terminar o projeto. Isso, a etapa de contratação. Aí agora a gente tem o perfil e a gente tem o fulano. Vamos colocar aqui, ó. Fulano, você vai fazer isso. A gente atribui a atividade a ele. Aí a gente tem que conhecer realmente o recurso humano, tem que saber quais são as habilidades dele. Aí vem aquelas entrevistas, geralmente, né, que a maioria das pessoas acham muito chata. E realmente você contratar as pessoas certas para o teu projeto é uma tarefa árdua, não é fácil. Isso. Aqui entra em bastante êxito a tal da rede de relacionamentos. O networking. Network. Você tendo um bom relacionamento com as pessoas certas, você vai participar de vários projetos, vai estar sempre ativo. Isso mesmo. E aí, quando você tem um networking em relação ao que você trabalha, você consegue contratar melhor as pessoas, porque você consegue conhecer melhor as habilidades de cada pessoa. Não é isso? Isso. Bom, depois que a gente mobiliza essa equipe, a gente vai o quê? Desenvolver a equipe. Mas não é desenvolver lá programando as pessoas, não. Então a gente vai fazer o quê? A melhoria das competências e interação de membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. Marco, aqui é simplesmente... Vem muita questão de treinamento. Sim. Então, você desenvolver a equipe é você realmente aumentar as competências delas, desenvolver treinamentos para que as pessoas possam trabalhar de forma correta dentro do projeto. Isso. Ok? Por quê? Porque, geralmente, pessoal, um técnico, uma pessoa especialista, um profissional de uma área, ele conhece bem o que ele vai desenvolver. Mas nem sempre ele conhecer bem o que ele vai desenvolver é benéfico ao projeto. Por quê? Porque às vezes você precisa fazer com que essa pessoa interaja com as outras pessoas que estão envolvidas no teu projeto. Porque uma das fases aqui, uma das áreas de conhecimento, a primeira área de conhecimento que a gente apresentou é a integração. E não é por acaso que ela está em primeiro local. As pessoas, os recursos humanos aqui, elas precisam realmente interagir. Existe uma gama de documentos aí que vão servir para você interagir. E você precisa interagir também no dia a dia, né?
já que a gente percebe lá na estrutura analítica do projeto que todas as atividades estão ligadas a um propósito final. Se as pessoas não sabem o propósito final para qual estão trabalhando, provavelmente elas podem cometer algum erro durante o projeto. Então, você desenvolver a capacidade das pessoas, a técnica delas e melhorar a concepção delas em relação ao projeto é de extrema importância quando a gente vai desenvolver essa equipe do projeto, Marcos. Fredson, eu esqueci o que você acabou de falar, mas me veio a lembrança de uma questão do pessoal do RH. O pessoal que vai trabalhar no projeto, ele tem que estar apto a trabalhar em equipe. Só que, às vezes, a equipe não fica no mesmo local. Coisa comum hoje em dia. Sim. Igual, agora, nós estamos aqui em Palmas, o André Rincon está lá em Goiânia. O Vinícius e o Cláudio estão em Brasília. E está todo mundo no chat e todo mundo assistindo a aula. E essa questão da gente realmente trabalho remoto é uma questão que a gente está vendo aí... Difundindo. Porque, às vezes, a pessoa não precisa vir para a empresa para trabalhar. Em equipe. Mas mesmo em equipe, isso. Ela pode estar lá na casa dela e conectado via videoconferência com as pessoas e conversando e trocando informações, desenvolvendo as atividades de cada uma. E pode estar uma aqui, uma lá nos Estados Unidos, uma na China, que elas conseguem desenvolver as atividades. Então, a gente não tem mais a limitação física para a gente desenvolver os projetos que a gente tem. Então, a gente precisa realmente ver se as pessoas estão relacionadas com a equipe, se elas podem... Engajadas no projeto, se elas realmente têm a ideia de como trabalhar em equipe em ambientes remotos, né? Que pode existir também, não é preciso as pessoas estarem na mesma sala para trabalhar em equipe. Trabalho remoto, hoje em dia, é algo que a gente tem que ver, ainda mais na nossa área, né? Desenvolvimento de sistema. Às vezes o cara pode estar isolado, mas pode estar desenvolvendo e através da internet mandar tudo o que foi desenvolvido e desenvolvendo as suas atividades de forma correta. Isso aí. Depois de desenvolver a equipe, a gente tem gerenciar a equipe, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Terceiro, perdi a contagem, mas o que gerenciar a equipe faz, pessoal? Acompanhamento do desempenho de membros da equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de mudanças para melhorar o desempenho do projeto. Aqui entra a figura complicada, complicadíssima. Lidar com pessoas, com ego, com hábitos, com muita coisa que pode vir a prejudicar. Vícios. Não vai falar de cigarro aqui. Muita coisa que pode prejudicar o andamento do projeto. Isso mesmo. E aí entra a figura do gerente do projeto. A gente percebe aqui que o gerente de projeto está em cada área de conhecimento aqui. Ele precisa realmente ter essa noção de como trabalhar com a equipe. Como motivar essa equipe, como trazer essa equipe para o projeto, para ela trabalhar em sintonia, para atingir o objetivo geral. Dizem, né, eu andei estudando há um tempo atrás, dizem que as pessoas só conseguem desenvolver as atividades de forma correta quando elas se entregam emocionalmente ao trabalho. Eu tô lendo assim umas coisas meio loucas aí, para sair um pouco da frente do computador, sabe, Marcos? Sim. Mas isso é verdade. Às vezes, minha esposa tá lá estudando, ela faz faculdade ainda. Mas tá difícil isso aqui e tal. Não, eu digo, estude, se entregue. Por quê? Às vezes saiu esses dias o CD da Sandy. E ela é apaixonada pela Sandy. No outro dia ela já sabia cantar a música todinha. Por quê? Porque ela se entregou emocionalmente àquilo. Então, se todos vocês se entregarem emocionalmente ao que vocês vão desenvolver, provavelmente vocês vão desenvolver as coisas da maneira correta. Ok? Bom, Marco, essa era a nossa aula de hoje, né? Vamos para uma síntese aí, fazer um resumão do que a gente tem. Então, a gente falou sobre os custos, e os custos realmente precisam ser gerenciados. Eles estão diretamente ligados à estrutura analítica do projeto. A estrutura analítica do projeto influencia diretamente os custos. Por quê, pessoal? Porque cada atividade é onde a gente vai alocar os custos que a gente tem, ok? Então, cada atividade final da nossa estrutura analítica do projeto, realmente você vai alocar os recursos que você tem, os custos que você tem para cada atividade, e a soma total desses custos é que vai gerar realmente o custo total do projeto. A gente viu dentro dos custos a questão da orçamentação, que é você saber quanto que você vai gastar em cada período de tempo aí em relação ao projeto. E a gente viu também a questão da análise do valor agregado, como que você vai analisar
quais foram as atividades, o que você está agregando ao projeto relacionado ao que foi planejado e ao que você gastou realmente, ok? Então essa é a análise de valor agregado que a gente tem lá dentro dos cursos. A próxima área que a gente viu dentro da nossa aula de hoje foi a aula de qualidade, não é isso, Marcos? Isso, qualidade, que visa nada mais nada menos do que fazer com que o projeto atenda todas as normas e fatores de qualidade impostos pelo cliente. E por outras normas também, né? Por normas externas, né? Isso. Então Sim, a gente precisa entender o que o cliente está necessitando e precisa aplicar todo o nosso conhecimento e normas ou padrões que são definidos por órgãos aí de qualidade. E por final a gente viu a questão dos recursos humanos, não é isso? Que é o calcanhar de Aquiles de pessoal de exatas. Às vezes ele tem uma certa dificuldade de lidar, de conviver com pessoas. Aqui ele tem que criar essa característica, ele tem que se desenvolver para ter essa característica de lidar, motivar, gerenciar pessoas. E aí a gente viu que a gente precisa definir as funções reais, as responsabilidades de cada um, e a gente precisa contratar essas pessoas para essas funções, e a gente precisa também treinar essas pessoas para que elas realmente desempenhem as atividades de forma correta. Aqui é um ponto crítico, né, Fred? Não adianta ter um planejamento perfeito e na hora de chamar o pessoal para executar, não ter qualidade ou não se integrar, né? Justamente, porque a gente pode ter todos os documentos de planejamento bem feitos, bem definidos, todos os riscos gerados, a qualidade bem definida. Se você não ter recursos humanos certos para desempenhar as atividades, porque quem desempenha as atividades são as pessoas. Então, se a gente não tiver pessoas certas para desempenhar as atividades, para que os processos tenham resultados reais, resultados positivos, a gente nunca vai ter a qualidade desejada, o produto desejado para que o nosso cliente requisitou, ok? Bom, Marco, era isso, como é que está o fórum aí? Fred, o fórum está movimentadíssimo, o pessoal aqui de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Goiânia e Rondônia do Pará estão pedindo para mandar um abraço. Isso Dá mesmo. Um abraço para a galera. Pessoal, certo? Um abraço, o Silvano já está querendo expulsar chegando aqui. A gente do vídeo aqui, ele é muito grande, né, eu não posso brigar com ele em relação a isso. Marco, boa noite. Acho que a prova de vocês só vai ser daqui a 14 dias, né? Bons estudos para vocês, a gente vai estar no fórum tirando todas as dúvidas relacionadas às 4 aulas, ok? Pessoal, boa noite para vocês. Fiquem agora com programação para dispositivos móveis com a aula show da Tereza e do Silvano, ok? Isso aí. Até mais.